Olá e seja bem-vindo a essa série de vídeos explicando detalhes de mecânicas do RPG de mesa Persona Grimoire of the Heart, ou para facilitar, Persona Grimoire do Coração, que convenhamos é um nome muito mais simples. Para quem chegou boiando no assunto, eu tô fazendo uma série de vídeos explicando detalhes do sistema de RPG Persona Grimoire of the Heart, e parte da explicação tá num vídeo específico falando de detalhes gerais do sistema. Nesse vídeo eu vou continuar explicando mais detalhes. No caso, falando inteiramente sobre como criar um personagem, sem entrar muito na parte de classes, porque a parte de classes é um fator um pouco mais complexo do que eu vou explicar aqui. Esse vídeo vai ser dividido entre assuntos do mundo metaverso, do mundo normal, com detalhes entre cada um e como cada um influencia o outro, ponto de aspecto e como fazê-los, habilidades do persona e alguns cálculos à parte de como calcular vida, energia e etc. Também para que serve cada coisa, isso também é importante. A página 18 do sistema explica bem como começar a fazer isso, mas para sanar melhor as dúvidas eu vou explicar ponto por ponto do que ficar mais conveniente. E para início é importante dizer a parte mais básica, que é de onde vem o poder do personagem, que no caso é do seu persona, uma manifestação da alma no formato de uma figura folclórica ou histórica ou de algum do tipo. Mas para fazer um persona é bem simples, é só escolher uma figura popular e uma aparência para ela. Junto disso tem a arcana, e isso é um conceito muito amplo. No estudo do tarô, cada uma das 22 cartas possui um significado e uma temática. Na parte explicando cada arcana, dizem palavra-chave de cada arcana para ajudar na criação do personagem. Em um resumo rápido, confere as palavras-chave, se o persona possui uma relação com algumas delas, ele pode fazer parte dessa arcana. Outro detalhe importante é essa arcana também tem a ver com o seu background como pessoa, então você também tem que estar alinhado com essa escolha de palavras na hora de criar um personagem. E aqui vai um exemplo prático para ficar mais claro, vamos criar o personagem do Joker, e como arcana eu quero escolher a arcana do louco. Uma das palavras que o louco possui é o de começos. Joker quer começar uma nova vida, então essa parte está decidida, Joker é um arcano do louco. Por persona do Joker eu quero que seja o Arsène. Arsène é um ladrão francês, conhecido por ser um gentleman refinado que envia cartões para quem vai roubar. E sim, foi do Arsène que veio a temática do Persona 5. A palavra mais próxima do conceito do Arsène é empatia, logo tanto o Joker é da arcano do louco como o persona dele, Arsène também é da arcano do louco. E antes que perguntem, eu não vou entrar em detalhes de como trocar de persona nesse vídeo, é uma parte mais complexa do que parece. Definir o seu personagem, arcana e persona? Certo, vamos agora para a parte dos status. Como eu disse, é dividido entre dois lados, até da ficha base é dividido de forma boa. Status físicos ficam em cima e status sociais ficam embaixo. Listando fator por fator para melhor entendimento. Força e magia são dois status que definem o dano. Quanto maior o status neles, mais dados de dano as habilidades vão dar. Por exemplo, uma arma que dá força D8 de dano se refere a quantos pontos de força você possui. Se você tem 4 de força, você vai dar 4 D8 de dano com essa arma. Magia é o mesmo esquema, mas obviamente ligado às habilidades. Então se você tem uma magia que dá magia D8 de dano, o cálculo é o mesmo. Técnica e agilidade são fatores que definem se você acerta um golpe ou você é acertado. Técnica é o resultado usado para definir acerto e é usado da mesma forma que força ou magia, mas no caso sempre vai ser técnica D6 para ataque. Então se você der um ataque, você tem que rodar o número da sua técnica D6 dados para ver se o ataque acerta. Agora, se acertou ou não é o segundo valor, agilidade. A pessoa que atacou deve rolar um técnica D6 para ver se o resultado do ataque acerta. E a pessoa que foi atacada deve rolar uma agilidade D6 para desviar do golpe. Seguindo essa lógica, quanto maior sua técnica, maior sua chance de acertar, quanto maior sua agilidade, maior sua chance de desvio. By the way, a agilidade também define o quanto você anda no mapa. Normalmente você anda 3 metros normalmente mais sua agilidade, convertida para metros. Agora os mais complicados, que é sorte e vitalidade. Começando com vitalidade, inicialmente todos os jogadores possuem 25 pontos de vida, mais, abre parênteses, duplo, 5 mais vitalidade, fecha um parênteses, vezes nível do personagem, fecha parênteses. Sim, matemática, sofram. Piadas à parte, o cálculo é bem simples. Supondo que o personagem tem 2 de vitalidade e está no nível 1. O resultado significa 25 mais 5 mais 2, ou seja, 7. Energia é um pouco parecido, vitalidade mais metade do nível do personagem. Energia é usada para invocar magias, e se você chegar a determinado nível negativo dela, você desmaia. Se você tiver 5 de energia, você não pode chegar a menos 5 de energia. Isso complementa um pouco a explicação que eu disse no vídeo anterior de como chegar em energia negativa. E por fim, sorte, que tem uma das funções mais roubadas do jogo, de dar mais dano por meio de críticos. Você ganha cargas de sorte iguais aos números de sorte que você possui, e essas cargas somam 1d6 em testes. Então se você errou e quer somar 1d6 no resultado, você pode usar uma carga de sorte. Ou seja, se você tiver 4 pontos de sorte, você tem 4 cargas de sorte. Mas para os críticos, que é a coisa mais relevante, com as cargas de sorte você pode arriscar um crítico, jogando 1d10. Se o resultado for 1 ou 2, o dado de ataque é dobrado.
O dano que daria 10 de dano vai dar 20 de dano, por exemplo. Isso só num exemplo bem básico, você nunca vai dar 10 de dano normalmente. Valendo dizer que você pode usar só uma carga de sorte de crítico por vez, nada de tentar spamar crítico. Mas pode usar múltiplas para alterar o resultado de uma defesa ou de um ataque. As cargas de sorte resetam no começo de cada combate. Sabendo o que cada atributo faz, hora de distribuir os pontos. Por padrão, todos recebem 18 pontos para distribuir entre os 6 atributos, e o máximo de pontos que um status inicial pode ter é 5. Como estamos fazendo o Joker, eu distribuí os pontos assim. Primeiro eu coloquei um ponto em cada, porque é obrigatório, me sobrando 12 pontos. Meus maiores atributos seriam agilidade e técnica, então os dois ficaram com 5. Por os últimos 4 pontos eu coloquei 3 em magia e 1 em vitalidade. Os atributos iniciais do Joker ficaram assim, e à medida que você upa de nível, você aumenta esses status. Então tudo depende da build que você quer fazer. Quer criar um personagem para ficar mais tanque? Foca em vitalidade. Quer dar dano? Foca em força ou magia. Não quer ser acertado? Foca em agilidade. Você decide, vai lá e tenta. Sobre magia e armas eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre, porque é muito desdobramento para muito assunto. Seria um complemento para esse vídeo muito bom e eu vou tentar fazer ele o mais rápido possível, confia. Terminando a parte do metaverso, vamos para a parte do mundo real, que é, como eu disse, tem atributos diferentes. E diferente dos atributos do metaverso, eles funcionam mais como um teste de perícia convencional, dividido por tiers, que somam nos testes, mas primeiramente, o que cada um faz. Conhecimento se refere obviamente ao seu conhecimento, e se refere às ações como lembrar de coisas, passar em provas de conhecimento ou ter informações gerais sobre algo. Disciplina se refere a habilidades referentes à dedicação, e uma explicação bem simples do caso é um mais próximo que você vai ter no sistema para destreza. Então coisas como prestidigitação ou furtividade são disciplina. Empatia é a habilidade de entender o emocional de uma pessoa, lidando com sensibilidade de uma pessoa e aparentando ser mais gentil. Charme é o carisma e estilo, a habilidade de atrair pessoas e seduzi-las ou só de pagar de fodão. Expressão, e o legal é que todos os outros são do Persona 5 e esse é o único do Persona 4. Mas bem, expressão é a habilidade de comunicação e a habilidade de se comunicar com o mundo, seja por meio de fala, música ou arte. O último é a coragem, e é a habilidade de ignorar o medo ou se impor contra algo que gere medo. Todos os testes dessas perícias são feitos da mesma forma, cada uma delas possui um tier de proficiência que vai de 0 a 5, e podem ser upados gastando períodos de treinamento no mundo real. Você também começa com 7 pontos e podendo distribuir entre os 6 como bem quiser. Os tiers que você consegue funcionam de uma forma bem específica. Com 5 pontos você tem tier 1, com 15 pontos você tem tier 2, com 30 tier 3, com 60 tier 4 e com 80 tier 5. Eu fiz uma tabela visual para facilitar isso. Cada tier tem um nome e uma função, e eu já explico isso. Essas perícias são usadas para rolagem de atributos para determinar ações. Por exemplo, no nosso Joker, ele quer fazer uma ferramenta, e o mestre definiu que para fazer uma ferramenta necessita de tier 2 de disciplina. O que daria para fazer no caso? Vamos considerar que eu coloquei meus 7 pontos em disciplina logo de cara, o que me deixou no tier 1 de disciplina. Eu tenho 3 opções: rolar a base de disciplina, rolar um D4 ou rolar um D6. Rolar a base seria usar a base do meu tier como resultado. Como o meu tier é 1, o resultado seria 1. Então não passaria. Rolar um D4 significa que eu iria rodar 2 D4s, pegando o primeiro resultado e subtrair o segundo resultado, e somando ao meu tier. Supondo que eu tirei 3 no primeiro dado e 2 no segundo dado, o resultado seria 1. Somando com o meu tier, terminaria com 2, então eu passaria no teste. Jogar um D6 é a mesma lógica, só que em vez de rodar 2 D4, eu rodaria 2 D6. E depois diminuiria o primeiro pelo segundo número. Qual opção é melhor varia muito do que você quer fazer e quanto você quer arriscar para isso. Afinal, você pode tirar tanto 1 em um primeiro dado quanto 4 no segundo dado, ficando com menos 3 na tiragem. Você também pode usar cargas de sorte para somar mais 1 nos testes de perícia. E agora uma outra coisa que esses tiers influenciam é um bônus nos personagens do metaverso. É um assunto muito grande que eu vou tentar resumir, mas que vai estar na tela para você ler exatamente do que eu tô falando. Ao chegar em certo tier, vocês bloqueiam uma habilidade passiva ou ativa no metaverso com o personagem. Essas habilidades são: com conhecimento tier 1, você revela uma fraqueza de um inimigo. Tier 2, aumenta a categoria de desvio de um ataque, os dois uma vez por dia. Tier 3, aumenta algum status em mais 1. Tier 4, conjura uma magia Tier 3 sem gastar energia. Tier 5, aplica uma magia de aumento de 250% de dano em um ataque. Com disciplina, Tier 1, dá mais 10 de vida e 1 de energia. Tier 2, dá 2 de redução de dano. Tier 3, dá mais um feito, e feitos são coisas para outro vídeo. Tier 4, soma pontos de ação no metaverso. Tier 5, revive você com 50% de vida caso você morra. Com empatia, Tier 1, você passa em um teste de status negativo. Tier 2, você remove efeitos negativos de um aliado. Tier 3, você duplica um
um buff. Tier 4, você não consome um item consumível. Tier 5, você cura mais de um aliado por vez em uma única vez. Com charme de Tier 1 a 3, você conjura magias específicas. Tier 4, você muda o alvo de um ataque. Tier 5, você ganha um aspecto adicional. Já vamos entrar em detalhes sobre aspectos. Com expressão, Tier 1, todos os aliados podem tentar crítico sem gastar carga de sorte. Tier 2, uma vez por dia você pode aumentar a categoria dos dados de esquiva, outro assunto que eu vou deixar para depois. Tier 3, você causa o status de fúria para todos os inimigos a 12 metros. Tier 4, uma vez por dia o alvo recebe menos 2 de margem de crítico. Tier 5, uma vez por dia você dá a ação de movimento extra a um aliado. Com coragem Tier 1, uma vez por dia você soma toda a sua redução de dano em um dano. Com Tier 2, quando você é afetado por um efeito de status, você pode escolher falhar e aplicar o mesmo efeito no conjurador. Tier 3, ganha mais pontos de status. Tier 4, você toma menos 1 de 10 de dano com fortificar elemento. No Tier 5, você ativa uma bíblia de efeitos. Você não recebe penalidade por exceder o limite de energia até o próximo turno, mas você também deve pagar um ponto de aspecto para estender esse efeito por turno. Depois de toda essa maratona falando sobre efeitos, você acha que acabou, mas não. Existem os pontos de aspecto, algo que eu já expliquei no vídeo anterior, mas que vale se aprofundar nesse vídeo. Aspectos são o órgão principal do roleplay do sistema. Eles são o que definem rumo de cenas e individualidades. Eu já dei exemplos no vídeo anterior, mas vou dar mais alguns nesse vídeo. E para isso vamos voltar para o nosso protótipo de personagem. Quais aspectos vamos dar para o Joker? Podemos escolher 4 e eles podem ser divididos entre positivos e negativos. Com positivos vamos colocar invisível socialmente, que vai mudar as cenas para o Joker ficar invisível em multidões, isso vai servir muito para infiltração em lugares. E o outro vai ser intrometido, o que vai dar bônus para ele se meter em problemas e assim avançar a história. Agora os aspectos negativos. Um deles vai ser rebeldia, o personagem não vai aceitar receber ordens, isso vai dar bônus para ele se impor às pessoas. E o outro vai ser mãos leves, que vai ajudar a roubar coisas. Juntando isso com invisível socialmente vai deixar ele um ladino completo. Agora, livremente na sessão, os jogadores podem ativar esses aspectos para alterar a cena ou ganhar bônus em atividades. Por exemplo, o invisível socialmente pode me fazer desaparecer em multidões, e o mãos leves que eu escolhi pode me dar um bônus aí, mais 4 em disciplina para roubos. Sempre um bônus de mais 4, esse é o máximo que você pode conseguir usando um aspecto. Mas você reparou que eu falei aspectos negativos e positivos. Isso não foi só estética. Dependendo da situação, o mestre pode exigir a manifestação do aspecto, normalmente para atrapalhar ou gerar algo negativo. Para isso existe a opção de compelir um aspecto. Você gasta um ponto de aspecto para não ativar ele. Por exemplo, rebeldia pode ser ativado pelo mestre toda vez que alguém for me dar uma ordem, o que só causaria mais problemas quando o personagem quer passar impune. Alternativamente, você pode também exigir a ativação de um aspecto negativo para adquirir um ponto de aspecto extra, isso vai de você arriscar ou não. Agora o Persona, e sim, ele também possui um aspecto, e na verdade o nome é habilidade natural. Da página 164 até a página 316, o jogo lista Shadows com habilidades próprias. O ideal é pegar uma que você mais ache útil, ou melhor, você pode criar uma habilidade, o que no fim é o que eu mais recomendo você fazer, porque deixa o seu Persona mais autoral. Pro nosso Persona Arsene, eu vou dar a habilidade entrega de cartão. Ele pode pagar um ponto de aspecto para facilitar o jogador a adquirir um novo Persona na hora de negociar com a sombra. E sim, tem como negociar com sombras no sistema e adquirir assim mais de um Persona. Mas isso é papo para outro vídeo explicando melhor as classes do jogo. No mais é isso, eu espero ter deixado claro como fazer um personagem. Eu mergulhei bem o pé na superfície do sistema. Vai ter coisas que eu vou me aprofundar melhor quando for falar de magia, como o que cada efeito de status faz, ou o que é Hit Dice Category, que eu não expliquei até agora. Então espere mais coisas sobre o sistema, mas se você não quiser esperar e ver por si mesmo, o link dos documentos está nos comentários. Eu estou indo, então, sei lá, pessoas.